João capítulo 17, verso 14 ao 23, diz a palavra do Senhor. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo reconheça, para que o mundo conheça, que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nós rogamos a sua bênção neste momento de exposição bíblica, de pregação da palavra. Nós pedimos que o Senhor nos conduza em conhecimento, sabedoria, entendimento destas verdades, Senhor, e que o nosso coração seja crente nessas verdades, receba e seja muito edificado e fortalecido. Nós pedimos assim, nos abençoe e nos guie, Senhor, e o seu nome seja muito glorificado. Nós pedimos em nome de Jesus, por sua grande misericórdia, com perdão de qualquer pecado que houver na nossa alma nesse momento, pelo sangue de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Meus irmãos, hoje é a terceira semana que eu quero conversar com vocês sobre essas três doutrinas que estão aqui nesse texto. Se Deus permitir, hoje nós vamos completar essas nossas reflexões aqui. Hoje é, como eu disse, a terceira semana. Se Deus permitir, semana que vem nós vamos estudar o versículo 24, continuar as exposições aqui desse capítulo. Mas estas semanas eu tenho estudado com vocês as três verdades que nós aprendemos aqui nas últimas exposições, né? Já há alguns meses que nós estamos expondo esse capítulo 17, mas especialmente aqui, nesse trecho que eu estou lendo com vocês, do versículo 14 ao versículo 23. Nós temos a relação da igreja, dos discípulos de Jesus Cristo, com o mundo em geral. E o Senhor Jesus Cristo fala três coisas aqui, né? A relação dos discípulos com o mundo e da relação também dos discípulos com os outros discípulos. Então ele fala primeiro que existe uma separação, no versículo 14, deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo como eu não sou do mundo, ou seja, se eles não são do mundo, existe entre eles e o mundo uma separação. Existe também um envio dos discípulos ao mundo, porque o Senhor Jesus Cristo disse que não quer que eles sejam tirados, versículo 15, mas diz que eles são enviados, assim como tu me enviaste, versículo 18, ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por último, o Senhor Jesus Cristo ensina também aqui que os discípulos eles estão unidos, existe uma unidade cristã. Então nós temos essas três verdades aqui. A verdade da separação do mundo, a verdade do envio ao mundo e a verdade da unidade da igreja, dos discípulos uns com os outros. E essas verdades aqui eu disse para vocês que elas nos livram, nos guardam, se nós compreendermos bem essas verdades e nós relacionarmos bem essas verdades. E hoje eu quero até no finalzinho fazer isso com vocês aqui, mostrar isso para vocês. Elas nos guardam dos extremismos. Eu já disse para vocês, especialmente na exposição da semana passada, eu coloquei também no texto que eu publiquei na semana passada também ainda, né? Na verdade, retrasada já.
que os extremismos eles são muito perigosos e eles são coisas do pecado. O pecado provoca esses extremismos, provoca a pessoa ela se radicalizar um aspecto da vida, se desequilibrar, esquecer os outros aspectos da vida e não ter uma vida equilibrada, observando todas as partes, colocando cada coisa no lugar, porque desde que os homens abandonam a Deus, eles entram no processo de idolatria, e eles então idolatram alguma coisa na vida deles, e aquilo se torna um desequilíbrio, um extremo, e as outras coisas ficam ali sem serem realmente observadas. Mas quando nós colocamos Deus como nosso Senhor, tudo se organiza, tudo é posto no seu devido lugar. E essas verdades aqui, elas fazem exatamente isso, elas nos fazem ver as coisas como elas são e nos livram de extremismos com relação a dois tipos de relacionamento, né? No que diz respeito a dois tipos de relacionamento. Primeiro, no que diz respeito à nossa relação com o mundo, com aqueles que não são cristãos, e segundo, no que diz respeito à nossa relação com os outros cristãos, né? Então, cada relação dessa aqui, desses dois tipos de relação, tem os seus extremos. Com relação ao mundo, tem aqueles que eu disse para vocês, das pessoas que se isolam totalmente do mundo, e tem o outro extremo, que é daqueles que se misturam com o mundo como se não tivesse nenhuma diferença. Com relação no que diz respeito à nossa relação com os outros cristãos, tem também dois extremos. Tem aquele extremo que se afasta de outros cristãos por motivos mais absurdos, mais tolos, como eu ilustrei aqui para vocês, até pela cor do tapete da igreja, por exemplo, né? E tem aqueles que dizem assim, bom, sendo cristão, confessando o cristianismo, estamos juntos, que não veem nenhuma separação, nenhum tipo de separação. Então isso tudo é extremo, né? Aí eu falei para vocês que essas três verdades aqui, elas nos guardam exatamente desses extremos. Falamos primeiro da separação do mundo, de que essa separação do mundo, ela diz respeito a pelo menos três aspectos. Primeiro, que nós ouvimos a palavra de Deus e o mundo não ouve. O mundo ouve as suas filosofias, tradições, ideias humanas. Que nós temos um único Redentor, que é Jesus Cristo, e o mundo tem muitos redentores, muitos salvadores falsos. Que nós adoramos, terceiro lugar, o único e verdadeiro Deus revelado em Cristo, e que o mundo ele tem muitos deuses, falsos deuses. Então essas coisas fazem separação entre nós e o mundo. É uma questão do coração. O nosso coração, ele se volta para Deus em Cristo por meio de nós ouvirmos a palavra da verdade que vem em Cristo Jesus. E nós adoramos então o único verdadeiro Deus desde o nosso coração. O mundo não. O mundo despreza Deus, odeia Deus. Então isso é uma separação no coração. Isso nos livra de dois extremos. Lembra que eu falei? Estou só recapitulando aqui, irmãos. Primeiro de uma falsa... Primeiro de nós nos unirmos ao mundo indiscriminadamente, dizemos que tudo é igual. Não é igual. Nós não podemos nos misturar com o mundo como se o mundo fosse igual a nós. Nós temos sim uma separação no coração. E nos livra do extremo também da falsa unidade cristã, porque nós só vamos nos unir de fato com aqueles que são cristãos genuínos e andarmos com eles e confessarmos que eles são cristãos, desde que eles tenham essas características também, ou seja, que eles creiam na palavra, que eles tenham um único Redentor Jesus e que eles adorem o único Deus. Aquelas pessoas que não são cristãs, mesmo confessando-se cristãs, e aquelas pessoas que estão no mundo, portanto não são mesmo cristãs, né? Elas não precisam de que nós caminhemos por um desses extremos, né? Ou de nos misturarmos com elas, ou de nos considerarmos elas cristãs, mesmo que elas não sejam. Elas precisam ser evangelizadas. Elas precisam, com muito amor, ser evangelizadas. E aí nós fomos para o nosso segundo ponto, a segunda doutrina, que o Senhor Jesus Cristo nos envia a essas pessoas para nós evangelizar. Nós não podemos nos separar delas, nós temos que ir a elas, nós temos que nos aproximar delas. Portanto, nós somos enviados com uma mensagem. A mesma palavra que nós recebemos,
nós temos que transmitir a elas, falar a elas, mas nós temos que fazer isso sendo acompanhados, estando acompanhado das outras virtudes cristãs. Quais são? Não somente eu devo falar do Evangelho, proclamar o Evangelho com a minha boca, mas eu devo ter uma vida de santidade, porque o Senhor Jesus Cristo disse que Ele nos santificaria pela sua palavra. Santifica-os na tua verdade. Ele orou por isso. A tua palavra é a verdade. E eu devo também, em terceiro lugar, falar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, além de viver uma vida pessoal de santidade, mas de estando em unidade com a igreja, de maneira que o mundo veja isso. Observe o que vai acontecer também. Eu disse para vocês semana passada que a verdadeira evangelização ela vai acontecer exatamente nesse movimento, ou seja, que eu vou ao mundo, que eu não me separo do mundo, que eu não me isolo do mundo, mas eu sou enviado ao mundo. Eu estou separado do mundo no coração, né, que é a primeira parte, separação do mundo, mas não fisicamente, não socialmente. Eu vou ao mundo, mas eu proclamo, vou ao mundo para ser igual a eles, para me misturar com eles, ser igualzinho a eles. Não, para proclamar a palavra, para mostrar para eles que a palavra de Deus me santificou, o Evangelho me santifica, e para mostrar para eles que existe uma verdadeira unidade e amor que há na igreja. Então, o mundo, a verdadeira evangelização ocorre quando há anúncio do Evangelho, evidentemente anúncio de respeito ao que eu falo, né? Quando há demonstração de que esse Evangelho transforma por uma vida de santidade e de unidade cristã. Então, meus irmãos, sem isso não há evangelização. Eu não evangelizo nem quando eu estou me isolando, nem quando eu estou indo, mas sem uma vida de santidade e de unidade cristã. Essas coisas, então, elas têm que acontecer. Isso nos livra, então, meus irmãos, eu disse para vocês semana passada, de mais dois extremos, né? O extremo do isolacionismo. Eu não posso evangelizar me isolando das pessoas, porque Jesus me envia as pessoas. E me livra também do extremo da mistura do mundo, quer dizer, eu não vou me separar das pessoas, eu vou ser enviado para as pessoas, mas eu não vou ser igual às pessoas. Eu vou ser santo, enquanto que elas não têm santidade porque elas não conhecem Jesus. E eu vou ser diferente também porque eu vou ter amor verdadeiro e unidade verdadeira com o povo de Deus que elas não têm. Então, eu disse para vocês semana passada que é na diferença que brilha a luz, né? É quando nós mostramos para o mundo que o Evangelho que nós pregamos, perdão, que o Evangelho que nós pregamos, ele transformou a nossa vida, porque nós estamos sendo santificados e porque nós estamos vivendo em amor e união visível. Quando nós somos diferentes, é nessa diferença, tanto no que eu falo, porque eu anuncio uma mensagem diferente deles, eu vivo uma maneira diferente, em termos de santidade e de unidade cristã. É por essa diferença que a luz vai brilhar, que Jesus disse, que a vossa luz brilhe, e que os homens, eles vejam as vossas boas obras, e a partir daí glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então é um engano, nós temos que perceber que aqui nós somos guardados de dois extremos, repito, de nós nos isolarmos, quer dizer, como é que eu vou evangelizar se eu me separar das pessoas? Não posso, eu tenho que ir às pessoas, mas eu não tenho que ir para ser igual às pessoas, para dizer assim, vou ser igual a elas para ganhá-las. Não, porque eu não ganho as pessoas, nem me isolando, nem sendo igual a elas, mas eu ganho as pessoas indo a elas e mostrando que eu sou diferente. Mostrando, brilhando a luz do Evangelho pela minha vida, pelas minhas palavras. Aí as pessoas vão olhar, Jesus disse aqui, para que eles saibam que eu fui enviado. Como é que eles vão saber? Pela unidade de vocês. Eles vão saber que o Pai ama vocês pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Irmãos, essas coisas são tão importantes, são tão maravilhosas, e elas nos livram desses radicalismos que nós vemos muitas vezes na vida das igrejas, né? Porque as pessoas não param para refletir e para observarem como essas coisas nos ensinam e começam então a ficar extremados. Ou não querem saber de estar perto dos outros, ou
querem ser igualzinho aos outros, né? Então, nenhuma coisa nem outra é a palavra de Deus, mas e é o mundo, sendo diferente do mundo. Mas vamos agora, tudo isso aqui eu só fiz recapitular, né? Agora eu vou para o meu... Na verdade, eu tenho duas coisas ainda a falar para vocês, que é a terceira verdade, que é da unidade cristã, que também nos livra dos extremos. E por último, eu quero fazer aqui, irmãos, mostrar para vocês como a relação dessas três verdades, isto é, separação, envio e unidade, elas nos livram dos extremos quando elas estão bem relacionadas, compreendidas e bem relacionadas. No finalzinho, então, eu vou falar isso. Mas eu quero agora falar da unidade cristã. Essas coisas eu só estou repisando, né? Só estou relembrando, porque eu já fiz as exposições aqui e o que eu estou fazendo nesses 3 últimos domingos é pegando e agora aplicando na questão dos extremismos, né? Então, quando nós falamos de unidade, uma coisa que eu falei para vocês já nas últimas semanas é que a unidade cristã, vocês vão lembrar, né? Primeiro, a unidade cristã é uma obra de Deus, porque os homens não são unidos por si mesmos. Jesus Cristo orou pela unidade cristã, mostrando que essa unidade vem do Pai por meio do Filho, na obra que ele veio operar da nossa salvação. Porque quando ele nos une pela graça ao Pai Celestial, ele nos une a si mesmo, é que ele opera esta obra, porque antes disso acontecer, os homens não conseguem se unir, os homens, ao contrário, a tendência, a natureza deles é para a desunião, por isso que tem tanta guerra, por isso que tem tanta briga e confusão. E isso não é só a nível de nações, mas dentro da própria família, que é a unidade mais básica, né, social. Mas é um milagre. Então, é um milagre. A unidade cristã realmente é uma obra do Espírito Santo por meio de seu Filho Jesus. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que eu disse para vocês é que a unidade cristã, ela é comparada pelo Senhor Jesus Cristo aqui com a unidade que há na Trindade. É uma unidade que se parece, que se assemelha, não é a mesma coisa, mas se assemelha à unidade que há na Trindade eterna, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos em amor e propósito. E assim também nós vamos estar unidos em amor e no mesmo propósito. Mas ela é uma unidade que não somente se compara, mas que ela se baseia na unidade que há na Trindade, porque quando eu estou unido a Cristo, eu passo a estar unido com o Pai Celestial em Cristo, né? Então, esta unidade, ela se baseia na verdade de que há uma unidade entre essas pessoas divinas e que quando eu estou em Cristo porque o Pai enviou a Cristo, porque há um propósito também eterno nessas três pessoas para a minha salvação, e em Cristo Jesus eu estou unido ao Pai. Em Cristo Jesus eu estou unido ao Pai porque eu recebo também o Espírito do Pai e do Filho, né? Então, é uma unidade que ela não somente se compara, mas nós podemos também dizer, ela se baseia na Santíssima Trindade. Segunda coisa. Terceira coisa, é uma unidade, meus irmãos, na glória, porque o Senhor Jesus Cristo diz, e eu dei-lhes, versículo 22, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. É uma unidade que vem do conhecimento da glória de Deus em Cristo. É uma unidade que vem do conhecimento também da esperança da glória futura, porque o Senhor Jesus Cristo vai orar daqui a pouco, nós vamos estudar nas próximas semanas, se Deus quiser, que ele comece a orar para que eles vejam a glória futura. Então eu conheço a glória de Deus hoje em Cristo Jesus,
Porque eu vejo o amor de Deus. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu conheci esse Deus no Filho, que me trouxe a palavra, que me mostrou a obra do Pai para a minha salvação. Então eu passo a conhecer a glória desse Deus maravilhoso no Filho, que eu não conhecia. O pecado, eu estava em trevas do pecado, eu desconhecia Deus, mas eu passo a conhecer o Deus verdadeiro, que ele disse no versículo 13, a vida eterna é esta, que te conheça a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas isso baseia a minha esperança da glória futura, porque eu conheço a glória de Deus em Cristo, que eu posso ter esperança da glória futura, de viver com Jesus na sua glória, de estar com Ele. E isso nos une em torno do mesmo conhecimento da glória em Cristo, na mesma esperança da glória futura. Isso nos une em torno da mesma verdade. Todos os cristãos, eles creem em Jesus, eles conhecem a Deus Pai em Cristo. Eles amam o mesmo Deus, eles estão unidos em torno dessa verdade, é uma união em torno da verdade, e eles têm a mesma esperança cristã. E por último, meus irmãos, essa unidade, em quarto lugar, esta unidade é uma unidade em amor servil. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos amar como Jesus amou? Como é que eu conheço o amor do Pai? Eu conheço o amor do Pai porque Ele deu o Filho. Como é que eu conheço o amor do Filho? Eu conheço o amor do Filho porque Ele se entregou. O amor visível, o amor que se manifesta. Assim João diz na sua carta, se eu amo o irmão, eu vou expressar não apenas com a palavra, não apenas com a língua, mas com atos de misericórdia, atos de serviço. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou no último discurso, Ele lavou os pés dos discípulos e Ele disse, façam o mesmo. É aquilo que eu chamei, então, que eu disse para vocês, que é do amor servil. E o Senhor Jesus Cristo disse, irmãos, que é assim que o mundo, já tratei disso na semana passada, sobre a evangelização, sobre o envio, que é na unidade, termo do amor servil, uma unidade visível, quando as pessoas do mundo começarem a ver como nós nos amamos, nós cuidamos uns dos outros. Por exemplo, na igreja primitiva, em Atos, finalzinho de Atos 2, como eles repartiam o que eles tinham, eles estavam sempre juntos, eles se amavam. Então as pessoas começam a conhecer o amor de Deus na unidade da igreja. Irmãos, então guardem isso. 4 aspectos da unidade cristã. É um milagre de Deus, ela se compara e se baseia na Trindade, ela é uma unidade na glória e ela é uma unidade em amor servil. Eu quero perguntar para vocês, irmãos, isso é alguma coisa que nós conseguimos fazer por nós mesmos? Quero que vocês pensem nisso agora, né? Até pela experiência de vida de vocês e pelo conhecimento doutrinário que vocês já têm, conhecimento das verdades das Sagradas Escrituras, e pela própria experiência de vida de vocês já, lidando com seres humanos, lidando consigo mesmo, com as suas próprias fraquezas. Eu pergunto para vocês, esse tipo de unidade é alguma coisa que nós podemos realizar por nós mesmos? Que nós podemos dizer assim, olha, vamos viver dessa maneira, tão somente por nossas forças, por um projeto nosso, uma determinação nossa e uma ação nossa. Isso é possível? Eu pergunto para os irmãos. Eu acho que todo mundo aqui vai dizer que diante do que nós temos ouvido e aprendido da palavra do Senhor, que diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, que diz que o homem é egoísta, e diz que o homem odeia o próximo, e que o homem oprime o seu próximo, e que o homem ele é orgulhoso, ele é soberbo. Eu creio que por essas verdades que nós já conhecemos, que nós não amamos a Deus por natureza, e não amando a Deus, lembra do resumo dos mandamentos, amar a Deus, amar ao próximo, nós não amamos também o nosso próximo. Eu creio que por essas verdades, irmãos, vocês vão concordar comigo que isso não é possível. Não é possível nós produzirmos esta unidade pelos esforços humanos e pela determinação humana.
Não é possível. E pela experiência que vocês têm tido, e quanto mais velhos vocês vão ficando, vocês vão constatando isso, observando na sua própria caminhada cristã, na sua própria peregrinação cristã, e na medida que você vai crescendo espiritualmente, como alguém já disse, que quanto mais perto de Jesus você está, mais perto da luz você está, mais consciente você está da sua debilidade, da sua fraqueza, não é? Isso é uma coisa, por exemplo, que acontece no mundo físico. Se você se afasta de uma lâmpada, você não consegue discernir o que está em volta de você. Mas se você se aproxima, quanto mais próximo de uma lâmpada você está, mais você estará banhado com as luzes que saem daquela lâmpada, né? E mais você consegue enxergar as coisas em volta. A mesma coisa acontece na área espiritual. A vida cristã, ela é um crescimento, ela é vamos dizer assim, um processo em que você vai se aproximando cada vez mais de Deus, amando a Deus, e você vai sendo banhado pela sua luz, pela sua palavra, pela sua verdade. E quanto mais isso acontece, mais você consegue compreender que você necessita da graça de Deus, não é? Se você quer ver a pessoa mais humilde, quanto mais uma pessoa está próxima de Jesus, menos ela quer aparecer, e menos ela quer falar dela, e menos ela quer se elogiar, porque mais ela sabe que não tem o que elogiar. Não tem. Mais e mais ela entende que não tem como ela falar bem de si, porque tudo é graça de Deus. Mais ela compreende que ela foi graça. Mais ela se torna humilde, mais ela se torna também paciente com a fraqueza dos outros. Por quê? Porque ela começa a entender que ela não é melhor que o outro. Porque o que nos faz ficar com raiva dos outros é porque nós nos sentimos melhor que os outros. Eu não faço isso, eu não sou assim. Né? Mas ela começa a entender que não é verdade. Ela é pior que o outro. Você lembra que Paulo diz? Eu sou o pior dos pecadores. Por que Paulo dizia isso? Porque Paulo, ele estava muito perto de Cristo. Um certo comentarista coloca assim, né? Que aquela expressão de Paulo é que Paulo sabia, Paulo era o homem que conhecia mais ao próprio Paulo. E ele podia ver como ele era um grande pecador. E como foi só a graça de Deus que operou na vida dele. Então eu sou o principal dos pecadores. Eu não sou melhor dos pecadores. Eu não sou aquele que está numa situação assim, né? Sou melhorzinho que os outros. Sou pecador, mas não sou tão pecador como fulano, ciclano, beltrano. Eu posso imaginar assim, muita gente que é pior que eu. Paulo não dizia isso. Paulo dizia, eu sou o pior. Sou o pior. O que é isso, irmãos? O que é isso? Isso é a consciência cristã. E eu não quero, eu acho que eu já estou até indo demais no ponto, né? Vou voltar aqui para não estender demais. Mas eu estou falando desse ponto aqui para dizer para vocês o seguinte, que aquela pergunta, quanto mais maduro você é na fé, mais você vai concordar comigo para dizer assim, olha pastor, tanto pelo que a Bíblia nos ensina, como pela minha própria experiência cristã, caminhada cristã, eu posso dizer, essa unidade aqui não é coisa dos homens, é coisa de Deus. É um milagre. É um milagre, irmãos. É totalmente obra do Espírito Santo. E é uma obra também, por outro lado, queria acrescentar isso aqui, que nos faz colocar os pontos essenciais desta unidade. O que é essencial nesta unidade? Essas 4 coisas. Eu estou realmente unido nessas 4 coisas. Primeiro, que é uma obra da graça.
Segundo, que é uma obra comparada e baseada na Trindade. Terceiro, que é uma obra em torno da glória, em torno da verdade. E quarto, é uma obra em amor. Portanto, eu estarei unido com os meus irmãos e eu vou reconhecendo que eles são irmãos na medida em que eu perceber essas verdades, essas graças neles. O que eu quero dizer é o seguinte, é que essas graças, cada cristão vai experimentar, cada genuíno cristão vai experimentar essas verdades. Quais são essas verdades, irmãos? De que a graça de Deus veio a ele, que o Espírito Santo fez uma obra na vida dele. É graça. Que o que está acontecendo com ele é que ele quer estar junto com os irmãos, outros irmãos. Ele quer estar junto neles em amor e propósito único, em torno da verdade de Deus, como existe uma unidade, amor e propósito na Trindade. Ele começa a buscar isso e ele quer isso. E ele também quer a glória de Deus, a verdade de Deus, e não ser enganado. Ele se apega à verdade e ele vai procurar se unir aos irmãos que creem na mesma verdade. E ele vai entender que os irmãos, de fato, são aqueles em que essa verdade também está sendo crida e se demonstra que creem nessa verdade em Cristo, na glória de Deus. Irmãos também que têm a mesma esperança do céu e da eternidade. Ele vai procurar se unir a eles. Ele vai procurar servir a eles. E notar e observar que a característica cristã, fruto de uma genuína, vamos dizer assim, de um genuíno cristianismo numa pessoa, será o amor. Porque se você for pegar, por exemplo, a carta de 1 João, você vai observar lá que João, ele diz que o amor mostra o nosso cristianismo. Quem não ama o seu irmão é como quem? Lembra? Como Caim, que matou o seu irmão. Lembra disso? Diz lá em 1 João. Mas quem ama é de Deus. Quem não ama é do maligno. Quem ama é de Deus. Então, o cristão, ele vai começando a observar que o que realmente ele vai buscar unidade com as pessoas que têm tido isso, ele vai aumentando essa percepção e o Espírito Santo vai agindo nele de maneira que ele vai se unindo. Essa é a unidade cristã, nesses 4 aspectos, né? Vou repetir aqui. Ele foi feito uma obra da graça na vida dele e ele sabe que é graça na vida dos outros também. Há uma unidade, nele há um propósito de amar e de seguir o propósito de Deus, e ele vai buscar se unir com pessoas que têm o mesmo propósito e o mesmo amor. Ele crê na verdade de Deus em Cristo e tem esperança da glória vindoura em Cristo, e ele vai procurar se unir com essas pessoas que têm a mesma conhecimento da glória e a mesma esperança. E ele é uma pessoa que não é perfeito, ele é um pecador, mas ele deseja crescer em serviço, em amor servil, e ele vai olhar assim e dizer assim, bom, eu quero estar junto com os meus irmãos para praticar isso, para praticar esse amor servil, para servi-los e também para ser servido. Irmãos, por que vocês estão aqui hoje? Eu quero ilustrar esse ponto último agora com esta questão. Por que vocês estão aqui hoje? Porque vocês vieram servir a igreja. Porque a presença de vocês aqui, só a presença de vocês aqui é um serviço. Porque o culto é um culto, o quê, irmãos? Congregacional. É um culto de quê? Da congregação. Então nós nos unimos para cantar juntos, para orar juntos, para ouvir a palavra juntos. E depois nós vamos comungar, e nós vamos exortar, e nós vamos
conversar sobre as coisas de Deus, sobre os assuntos de acordo com a palavra de Deus. Então nós viemos aqui servir. O domingo, a nossa própria presença aqui no culto é um serviço, é uma adoração a Deus, mas é também um serviço aos nossos irmãos, que essas coisas estão vinculadas, né? Mas vocês também vieram ser servidos, não vieram? Pelos seus irmãos e pelo pastor, porque vocês disseram assim, eu vou lá na igreja hoje porque eu sei que o pastor vai o quê? Vai pregar, né? Vai ensinar, vai me servir, vai servir o pão da palavra de Deus. Então, irmãos, por que vocês vieram aqui nesta igreja? Porque vocês acreditam, se vocês são genuínos cristãos, vocês querem servir e vocês querem ser servidos dentro da verdadeira igreja. Por isso que vocês estão aqui. Vocês talvez não, né? Vocês escolheram estar aqui e não em outro lugar. Você poderia estar em outro lugar. Você poderia estar num lugar, por exemplo, que nem é religioso, fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui. E você poderia também estar numa outra congregação. Mas aí, por exemplo, você pensa numa igreja dita cristã, numa congregação dita cristã, e você imagina, você já viu isso, como é que eles fazem o culto pela televisão, por exemplo, você já foi nesse culto, você já esteve lá, e você percebe que ali você não quer estar. Você está entendendo o que eu quero falar? Você quer estar aqui. Porque você quer estar aqui, porque aqui você entende que não, mas aqui eu estou servindo meus irmãos, e aqui eu estou sendo servido. Aqui eu estou recebendo a palavra. Mas por que eu não quero estar em outro lugar que se diz cristão? Estou exemplificando aqui, irmãos, porque lá eu não iria receber a palavra. Lá eu iria receber a palavra de homens. Outra coisa que eu não quero. É isso que eu estou chamando a atenção. Vocês percebem que você é assim... o cristão, ele é atraído aos outros cristãos. Ele não consegue estar descolado dos outros cristãos. Ele busca a congregação, ele busca a comunhão. Tudo isso, irmãos, é essa exatamente a obra da graça de Deus. Mas é nesses níveis. Agora eu quero avançar um pouquinho mais e dizer para vocês assim, você quer estar aqui. Você quer estar aqui. Mas aqui, todo mundo é perfeito? Aqui, nesse momento, nós estamos nesse culto aqui. Todos que estão aqui são pessoas perfeitas. Tem alguém perfeito aqui? Não. Primeira pergunta, né? Segunda pergunta. Aqui, nós concordamos absolutamente em tudo? Será que se nós vamos conversar e nós vamos concordar em todos os pontos, cada detalhezinho haverá uma concordância? É isso que acontece? Tem alguma igreja nesse mundo, eu não estou falando só no Brasil, estou falando no mundo inteiro agora, irmãos, e no nosso tempo, e na história da humanidade, desde que Cristo veio, né? Teve alguma igreja em que ali, quando as pessoas entrassem naquela igreja, naquela comunidade cristã, só tinha gente perfeita lá? Teve alguma igreja que quando as pessoas entrassem naquela igreja, todo mundo concordava 100% sobre qualquer assunto, qualquer aspecto da vida, era uma concordância plena? Teve algum momento na história da igreja, da longa história já da igreja cristã, em que isso aconteceu? Não. Então existem coisas essenciais e existem coisas não essenciais. Existem aquilo que nós podemos dizer assim,
Eu fiz duas perguntas, coloquei algumas situações para vocês aqui, né? Eu disse para vocês, vocês não querem estar noutra igreja, porque tem coisa lá na outra igreja que você não acha que é coisa de Cristo. Quero colocar nesses termos mesmo. Que você entende que você não vai... Tem muita igreja por aí que você não quer estar agora à noite cultuando, porque você entende que naquela igreja você não é Jesus que está sendo adorado, é um ídolo. Mas ainda que tenha uma placa lá dita cristã, mas é um ídolo que está sendo adorado lá, certo? Então isso lhe separa. Você diz assim, não, eu não estou unido com esse povo aqui. Esse povo precisa o quê? Ser o quê? Lembra da primeira pregação? Precisa ser evangelizado, né? Eu não posso dizer que eles são cristãos, então eu não quero estar com eles. Eu quero estar aqui na nossa igreja, porque aqui eu acredito que tem essa coisa essencial. O que é essencial? Aqui Deus operou entre nós. Aqui nós estamos unidos na mesma verdade. Aqui nós temos a mesma esperança cristã. Aqui nós podemos amar e servir uns aos outros. E não só aqui, né? Mas tem milhares e milhares de congregações ao longo de todo esse país que nós estamos unidos também, que nós dizemos são nossos irmãos. Não é isso que acontece? São nossos irmãos. Estão lá do outro lado do Brasil. Não só no Brasil, mas estão lá do outro lado do mundo. Lá no Japão, lá na China, lá na Ucrânia. Onde tiver, um lugar bem distante, mas lá são nossos irmãos. Tem alguma coisa essencial, tem algo essencial que nos dá essa unidade, é Cristo. Agora, nem aqui, nem em nenhuma igreja do mundo, e nem em relação a igreja a igreja, existe perfeição. E existe concordância plena em todos os pontos, em todos os aspectos, inclusive doutrinários. Não existe. Então, a unidade, ela não depende da perfeição, ela não depende da concordância plena. A unidade, ela é no que é essencial, no que é do Evangelho, no que não se nega no Evangelho. E ela é uma unidade em imperfeição. Porque a própria unidade não é perfeita, porque nós não somos perfeitos. É uma unidade em processo de santificação. Porque a unidade perfeita só vai ter, sabe aonde? No céu. Mas é uma unidade real. Isso significa, meus irmãos, significa que quando nós temos uma compreensão dessa unidade cristã, que é esta unidade cristã que nós estamos falando, não de outra coisa, nós vamos ser livres imediatamente de dois extremos. Olha só. Quais são os extremos, pastor, que nós vamos ser livres? Primeiro, nós vamos ser livres de uma unidade que diz simplesmente assim, olha, se é cristão, estamos juntos. Isso é uma unidade fabricada pelos homens. É uma unidade forçada. É uma unidade irreal. Esse é um extremo, lembra do extremo que diz assim, não, vamos baixar a guarda, não vamos esquecer essa coisa de doutrina, de fé. Se a pessoa diz que é cristã, ela é cristã mesmo, nós estamos junto a ela. Não, meus irmãos, isso é um extremo. A compreensão da unidade cristã nos faz ver que existe uma mensagem essencial, que aqueles que não creem nessa mensagem essencial e que não foram movidos pelo Espírito Santo, não têm neles a graça de Deus, e eles não vivem no verdadeiro amor, não podemos estar unidos a eles. Eles não são cristãos. Essa unidade extremada, ela é rejeitada pela compreensão da verdadeira unidade cristã, que é essa unidade imperfeita, mas real, em torno da verdade do Evangelho. Vocês percebem isso? Segundo extremo que se acaba com a compreensão da unidade cristã é que ela também
aniquila a divisão extremada, que infelizmente causou muitos problemas e continua causando muitos problemas na igreja cristã. De forma que jamais uma pessoa vai sair da igreja por causa da cor do tapete, quando ela entende a unidade cristã. Jamais a pessoa vai deixar a igreja de Cristo, vai se separar da igreja, vou provocar uma divisão numa igreja local, qualquer coisa assim, por causa das coisas periféricas, por causa das coisas que não são importantes, não dizem respeito à essencialidade, à essência do evangelho, da mensagem cristã. Jamais uma pessoa vai deixar a igreja, vai dividir a igreja, porque a igreja não tem concordância plena com tudo o que ela acredita. Ela vai aprender a ser tolerante com as opiniões diferentes, no que não é essencial. No que é essencial, não, né? Mas no que não é essencial, ela vai aprendendo a ser tolerante. Jamais uma pessoa vai deixar a igreja porque aquela igreja não é perfeita. Porque a compreensão dela de perfeição que ela tem, a compreensão dela de perfeição, evidentemente, não é a perfeição verdadeira. Porque é como dizem, né? Tem um ditado que eu acho assim excelente, eu acho que não tem como melhorar isso. Que diz assim: se o dia que você achar uma igreja perfeita, não entre nela, por favor, porque você vai levar imperfeição para ela. Né? Isso significa que ninguém é perfeito, inclusive aquele que exige perfeição da igreja. Mas o conceito, portanto, que ele tem de perfeição é um conceito pecaminoso, portanto, não é perfeição mesmo. Mas dentro desse conceito baixo e pecaminoso, orgulhoso que ele tem, ele entra e ele fica observando como essa igreja é, como é isso, como é aquilo. E aí, se não bater ali exatamente com aquele conceito de perfeição, eu digo, não, então eu vou para outra igreja. Aí chega lá na outra, vai fazer a mesma coisa, mas também não bate. Aí ele vai para outra, aí ele vai para outra, aí ele vai para outra. Não fica nunca em lugar nenhum. Porque não tem nenhuma igreja que vai bater com o padrão dele. Porque, primeiro, o padrão dele não é de perfeição. Ele acha que é isso, que devia ser assim, mas não é. É que ele é orgulhoso. Mas a pessoa que entende a unidade cristã, e que é quebrada, e que se torna humilde, ela não vai exigir, ela não vai deixar a igreja porque a igreja é imperfeita, porque ela sabe que a igreja é imperfeita. Ela lê o Novo Testamento e ela vê o Novo Testamento e as igrejas do tempo dos apóstolos não eram perfeitas. Ela vê como Paulo tinha trabalho com as igrejas imperfeitas do tempo dele, que ele fundou as igrejas da Galácia, a igreja de Corinto, as igrejas de Tessalônica. Ele vai lendo e ele vai percebendo ali, não, mas nem naquele tempo tinha igreja perfeita. Não tem igreja perfeita. Ele não vai deixar uma igreja por causa da imperfeição, porque nem ele é perfeito, nem o outro é perfeito, não tem ninguém perfeito. Não haverá motivo, ele não será separatista orgulhoso nesse nível, de deixar a igreja por causa de cor do tapete, deixar a igreja porque tal coisa não é exatamente assim como ele gostaria que fosse. Ou porque o irmão fulano não é tão santo como deveria ser, tem os pecados dele, tem as fraquezas dele. Ele vai aprendendo a ser tolerante, ele vai aprendendo a ter paciência com as fraquezas dos seus irmãos. Ele vai, não é, irmãos, aceitar pecado, tá? Não é aceitar pecado flagrante, teimoso, que aí tem disciplina da igreja. Vocês entendem o que eu estou falando? É querer perfeição. Não tem perfeição. Não tem perfeição. Ele vai entendendo a ser tolerante, paciente, orar por seus irmãos. Claro que isso é um processo, né, irmãos? Todos nós estamos aprendendo isso. Mas é isso. A compreensão da unidade da igreja vai nos livrar da divisão orgulhosa e da unidade forçada.
por causa disso que eu apresentei para vocês. E para encerrar essa pequena série, né, 3 exposições tratando desses extremismos, eu queria, tendo falado já durante essas 3 semanas dessas 3 verdades, né, separação, envio e unidade, eu queria encerrar mostrando para vocês como essas verdades elas se relacionam, elas se encaixam, se harmonizam e elas devem ser compreendidas então assim e nas suas devidas proporções e relações umas com as outras. E como quando isso acontece, os extremismos eles vão desaparecer. Por exemplo, a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo diz aqui que o mundo os odiou porque não são do mundo assim como eu não sou do mundo. Então existe uma separação real entre nós e o mundo. Mas essa separação, ela tem que ser bem compreendida. Porque se ela não for compreendida, ela vai dar problema. Esse pensamento sobre a separação. Ela tem que ser a separação realmente bíblica. A separação realmente bíblica é espiritual e não física. Porque Jesus disse, ao mesmo tempo que ele diz que eles não são do mundo, ele diz, não os tires do mundo. Vocês percebem? Né? Então, é uma separação que não tem nada a ver com isolacionismo social e físico. É uma separação aqui no coração. Então, quando é compreendida, se entende que não tem nada a ver com... Eu não falo mais com você, eu sou cristão, agora não quero mais saber de você. Não é uma separação nesse sentido. É uma separação em que eu amo uma coisa e você ama outra coisa. Né? Então, isso aí já destrói extremismos. Mas também, quando nós avançamos um pouquinho e nós pensamos, não os tires do mundo, mas os livres. Quando nós pensamos, no versículo 18, assim como me enviaste, eu envio. Quando nós pensamos agora na verdade do envio, nós temos também que pensar bem e compreender bem esta verdade do envio. Porque essa verdade do envio não significa nenhuma separação. Né? Então vamos ver as relações. Olha, eu sou enviado, mas eu sou enviado, a segunda verdade. Lembrando da primeira verdade, eu sou enviado, mas eu estou o quê? Separado. Então, elas têm que se complementar. Eu sou enviado, eu vou a eles, mas nunca esquecendo que eu estou separado deles no coração. Eu nunca posso entender que ser enviado a eles é ser igual a eles e crer em tudo que eles creem e fazer tudo que eles fazem. Porque se eu fizer isso, eu não estarei compreendendo este envio. Mas quando é que eu não compreendo este envio? É quando eu só penso no envio, mas eu esqueço da separação. Essas verdades, elas como que elas dão equilíbrio umas às outras. Então, por que os crentes se separam? Entende que a separação é a separação física e social? Porque eles esquecem que tem um envio. Por que as pessoas se misturam, os crentes se misturam com o mundo? Porque eles dizem, fui enviado, eu tenho que ir, eu tenho que ser igual a eles para ganhar eles. E eles começam a ser extremistas nesse sentido. Porque eles esquecem que eles estão separados. Mas quando eles entendem que eles estão separados espiritualmente, mas não fisicamente, socialmente, porque em termos físicos e sociais eles são enviados, aí não tem problema. Não sei se eu estou conseguindo me fazer explicar, eu espero que os irmãos estejam entendendo isso. Quando eles conseguem entender realmente essas duas verdades e como elas se relacionam, aí não tem problema. É quando eles esquecem, ou quando eles exageram uma coisa esquecendo a outra, e começa a dar problema, começa a dar extremo.
E quanto à unidade, quando eles entendem que a unidade, o que é a unidade, que ela é um milagre e que ela é, na verdade, eles também vão percebendo que esta unidade também se relaciona com a separação. O fato de eu estar unido não quer dizer que eu esteja unido de qualquer maneira, mas eu estou unido separado. Olha só que coisa, irmãos, preste atenção nisso que eu vou lhes dizer agora. Eu estou unido e ao mesmo tempo separado. Eu estou unido na fé em Jesus, mas eu estou separado daqueles que não têm fé em Jesus. Quando eu entendo isso, veja, mais uma vez as verdades estão se relacionando, né? Então, a minha unidade com meus irmãos é no Evangelho. Agora, se eles são falsos irmãos e não creem no Evangelho, eu não estou unido, eu estou separado. Mas isso significa que eu não vou àquelas pessoas mais e que eu vou me isolar? Sim, tem certas situações, e não é meu assunto hoje, por exemplo, temos de disciplina bíblica, que nós nos separamos mesmo, até no sentido de disciplina bíblica. Mas não é o meu ponto hoje. Eu estou falando em termos de geral, daquelas pessoas que se dizem cristãs. Bom, eu estou separado em termos espirituais. Eu não vou chamá-las de cristãs, mas eu não vou me isolar delas no sentido social. Eu vou me aproximar delas e eu vou tentar ajudá-las para que elas compreendam o que é o verdadeiro Evangelho de Jesus. Porque eu também fui enviado, inclusive para evangelizar os que estão enganados sobre o seu cristianismo, que precisam entender a mensagem do verdadeiro Evangelho. Então, a minha unidade, ela não é uma unidade descartada da separação. Vocês estão percebendo? Eu estou procurando relacionar as três verdades. A minha unidade, ela não é dissociada da separação. A minha unidade, ela ganha compreensão quando eu estou compreendendo também a separação. Eu entendo o que é a unidade cristã quando eu entendo a verdade da separação. Mas a unidade não é orgulhosa, não é farisaica, não é de se sentir melhor que o próximo, porque a unidade, ela também é contrabalançada, ela também, vamos dizer assim, ela é influenciada pela segunda verdade, do envio, de que eu sou enviado, de que eu tenho que me aproximar das pessoas, de que eu preciso evangelizar as pessoas. Então, irmãos, eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês agora nesse último ponto, que essas três verdades, quando elas estão compreendidas, quando elas estão bem relacionadas, elas fazem peso, como assim, peso e contrapeso, né? Elas dão equilíbrio, elas conseguem deixar a balança, né? Aquelas balanças antigas, né? Colocar um pezinho aqui, um peso aqui, né? E elas conseguem equilibrar. Cada peso no seu lugar, com seu valor, a balança equilibra. Agora, comece a tirar o valor de um ou não entender o outro, aí a balança desequilibra. Então não esqueça disso. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que nós possamos entender essas coisas melhor, cada vez melhor, e sermos equilibrados, não extremistas. Vamos orar? Pedir que Deus nos ajude. Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos, por 3 semanas, Senhor, estudar este assunto. Que a nossa igreja seja muito abençoada. Nós que estivemos aqui esses 3 domingos, estamos aqui hoje, possamos ser muito fortalecidos, inclusive ajudar aqueles que não estão aqui hoje, para que a nossa igreja cresça, Senhor, nessa compreensão, nos guarde dos extremismos. Queremos orar também, Senhor, nosso Deus, pedindo que na sua bondade, na sua misericórdia, o Senhor abençoe as pessoas que vão ouvir esse estudo. Pedimos que muita gente ouça esses 3 estudos e que muita gente seja edificada. Outras igrejas também, Senhor. Que o seu nome seja louvado. Nós pedimos assim, Pai, nos ajude. Nós somos pecadores e por natureza desequilibrados, mas nos conceda a sua graça
e a sua verdade, para que possamos ser cada vez mais equilibrados em santidade, em temor, em fé, para o bem do nosso próximo, Senhor, e para a glória do Teu nome tão santo, e para o nosso bem também, Senhor. Seu nome seja louvado em todas as coisas. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos no Senhor Jesus. Amém.